Hoje eu queria falar algo interessante para você. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite acerca de que na vida a gente sempre põe alvo, meta, a gente sempre tem um foco em nossas vidas e na grande maioria das vezes a gente acaba se perdendo pelo meio do caminho, a gente acaba ficando pelo meio do caminho, nós colocamos meta, propósito na nossa vida e acaba ficando. E isso também não é diferente na nossa vida cristã. Na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós colocamos uma meta, um foco daquilo que nós queremos fazer durante todo o decorrer de um ano e quando chega no meado do ano a gente vê que não fez nada ainda. E qual é a grande preocupação, né? O que está acontecendo para que a gente venha parar, que a gente venha alcançar o nosso alvo, os nossos objetivos? Eu estive pensando sobre isso e eu quero trazer uma palavra para você nesta noite acerca disso, né? Porque o que tem acontecido são as distrações pelo meio do caminho. Amados irmãos, quando o Senhor Deus tirou o povo hebreu lá do Egito e queria trazer para a terra prometida que era Canaã, eles permitiram que povos estranhos estivessem no meio deles. E no meio desse povo estranho, eles trouxeram sua cultura e ali começaram a cultuar os seus deuses, começaram a trazer distração no meio do povo de Deus, ali no deserto. Então uma jornada que seria de algum pouco tempo, 3 meses no máximo, se tornou uma jornada de 40 anos pelo deserto. São as distrações que nos impedem de chegar ao nosso objetivo mais rápido. São as distrações pelo meio do caminho que nos faz fugir do objetivo que temos colocado na nossa vida, porque quando a gente dá largada em algo para a nossa vida, a gente acaba pelo meio do caminho prestando atenção em outras coisas e acabamos desistindo, parando, chegando mais tarde daquilo que nós deveríamos chegar. Então, amados irmãos, nós precisamos manter o foco sempre. Quando nós temos um foco, com certeza, em obedecer ao Senhor nosso Deus, nós vamos chegar ao lugar aonde nós almejamos. Então, muitas vezes as distrações têm nos impedido de chegar ao lugar da vitória. Porque o deserto não era moradia, era um lugar de passagem. O deserto era um lugar para aprendizagem, né? Para um aprendizado rápido. Vê que com já 2 meses eles já estavam murmurando no deserto e o Senhor queria que eles aprendessem ali a ser totalmente dependente daquele Deus que o tirou com mão forte ali do Egito, que mostrou a Faraó quem é o verdadeiro Deus. E aí aquele povo caminhando, muitas vezes as distrações pelo meio do caminho foi impedindo, foi o afastando do seu alvo, do seu objetivo. Então a gente precisa manter o nosso foco, o nosso alvo. No livro de Esther, amados irmãos, nós vamos ver que as donzelas elas foram preparadas quando o rei decidiu colocar outra rainha no lugar daquela que havia desobedecido ao rei. Então ele prepara as donzelas ali durante todo um ano para que um dia eles pudessem se apresentar diante do rei. O que acontece é que elas saíram da casa onde elas estavam sendo preparadas até a casa real, onde ela passaria uma noite com o rei. E ali ele iria decidir se ela iria ou não ser a rainha, seria escolhida a rainha. Ela passava um ano todo de preparação, mas ela só tinha uma oportunidade de conseguir o objetivo, o alvo. Então Esther foi preparada durante todo o ano, talvez todas aquelas outras que iriam antes de Esther, o que acontece é que elas poderiam assim, pelo meio do caminho daquela caminhada até chegar aonde o rei estava, os elogios pelo meio do caminho, os assovios pelo meio do caminho, né, as bajulações pelo meio do caminho, porque elas se preparavam com as melhores especiarias, elas estavam com as melhores roupas, elas exalavam um perfume ali das especiarias que elas eram preparadas durante todo o ano para o rei. Mas talvez aquele cheiro, aquele perfume pudesse chamar a atenção e outros homens pudessem, né, fazer algum elogio pelo meio do caminho, e talvez muitos teriam perdido o foco no caminho. Eu estou conjecturando. E muitas vezes acontece na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, a gente acaba perdendo o foco. Por quê? Porque nós acabamos recebendo muitos elogios e achamos que somos nós, e na verdade não somos nós.
Pelo meio do caminho, quando você canta bonito e recebe aplauso, você acha que é você, e na verdade não é você. É aquele que te escolheu, aquele que te separou. Então essas distrações, amados irmãos, que nós nos deixamos levar na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, e a gente não pode, de forma alguma, se distrair, como eu falei. Quanto mais nós nos distraímos, o que acontece, mais nós devemos chegar no lugar onde nós deveríamos chegar. É assim quando você está dirigindo. Muitas vezes você tem um foco, tem um lugar, muitas vezes você não sabe direito o lugar onde você está indo, mas o que acontece é que você sabe que tem uma entrada, e muitas vezes você se distraiu, passou daquela entrada, você perdeu o quê? Um tempo. Você vai ter que conseguir um outro retorno para voltar, para poder conseguir aquela entrada novamente. Um momento de distração, amados irmãos. Há profissões que a pessoa tem que estar focada o tempo inteiro, sem se distrair em nenhum momento, porque pode custar-lhe a vida. Então, há certas situações na nossa vida, e principalmente na nossa jornada, é que a gente precisa manter o foco. O foco, amados irmãos. Não é porque muitas pessoas elas se distraem, muitas pessoas se desanimam, porque elas passam a olhar, observar. Em Gênesis capítulo de número 15, quando o Senhor vai animar a Abraão, o que acontece? Talvez a caminhada, a jornada, começou a dar alguns calos nos pés de Abraão, e aqueles calos lembraram a Abraão que ele estava há muito tempo naquela caminhada. E muitas vezes acontece com isso, comigo e com você. Nós vamos caminhando com o Senhor nosso Deus, então chega um certo tempo de tanto nós caminharmos, aparecem alguns calos nos nossos pés. E o que isso faz? Nos faz lembrar o quanto tempo nós estamos caminhando. E muitas vezes nós podemos agir como Abraão. Como agiu Abraão? Desanimou. Mas havia um Deus, e há um Deus, que quando ele olha para um filho e vê que está vindo o desânimo, ele vem lá e fala novamente: não desanime, vá em frente, continua, está chegando perto, está chegando a hora, é só o tempo que eu estou te preparando para que você possa receber aquilo que eu tenho para a tua vida. Então muitas vezes os calos da caminhada nos fazem lembrar que nós estamos muito tempo nessa jornada, nessa caminhada, mas nós precisamos continuar, porque não chegou ainda o lugar que Deus queria que nós chegássemos, amados irmãos. Então você não pode parar pelo meio do caminho, você não pode deixar que as distrações parem você pelo meio do caminho, no meio da jornada, no meio da caminhada, amados irmãos. Olha só, Saul, ele foi escolhido rei. O que acontece? As suas escolhas, suas decisões, as distrações que ele teve durante seu reinado, fez o quê? Que ele perdesse o foco. Deus falou: olha, fala para Samuel, chama Saul, marca o lugar, vamos lá sacrificar a Deus. E quando Saul estava ali e Samuel não chegava, e ele viu os homens se dispersarem dele, o que ele fez? Ele pediu o holocausto, algo que ele não poderia fazer, ele era rei, não sacerdote. E ele queima o sacrifício ali, e Deus reprova Saul naquele momento, porque ele perdeu o quê? O propósito, perdeu o foco daquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado rei e não sacerdote. E muitas vezes acontece isso conosco, amados irmãos. Nós somos chamados para algo específico na obra do Senhor nosso Deus, mas nós queremos fazer outra totalmente diferente. E não é assim que Deus quer, não é dessa forma, não é dessa maneira que Deus quer que a gente façamos. O outro que se perdeu durante a jornada da caminhada foi Sansão, amados irmãos. Deus falou ao seu pai, Deus falou com sua mãe, que ele seria nazireu de nascença. Havia um propósito na vida de Sansão. Ele sabia do propósito de Deus na vida dele, ele sabia o que Deus queria na vida dele, um juiz, um legislador sobre todo Israel. Ele nasceu com um propósito, e o que acontece ali naquele momento é que ele se perde porque ele acha que é ele e não Deus que está fazendo. Esse é o grande problema de cada um de nós, ou na maioria de algumas pessoas. Não vamos generalizar. De algumas pessoas porque acham, se perde no meio do caminho porque
fulano de tal estava tão bem, mas se perdeu. Ah, ciclano estava indo tão bem, mas perdeu. Se perdeu por quê? Porque muitas vezes acha que o dom, o talento ao qual Deus colocou para com ele, fez com que ele pudesse estar fazendo e teve um destaque, muitas vezes recebe aplausos dos homens, ele está achando que é ele, e na verdade não somos nós, é o Senhor nosso Deus, e não nós que faz alguma coisa. Não somos nós, amados irmãos. Porque às vezes as pessoas confundem, pregadores se confundem quando o fogo desce do céu e acha que é ele que faz alguma coisa, e na verdade não. É Deus. É o Senhor nosso Deus que faz. Então Saul se perdeu, foi rasgado o trono dele, foi tirado o trono dele, porque ele desobedeceu ao Senhor nosso Deus. Deus colocou a Eli naquele momento com um propósito. Seria um reinado não muito longo, mas Deus colocou ele ali com um propósito. Foi Deus que o colocou. A mesma coisa Sansão, o Senhor, desde o ventre da sua mãe, fez uma promessa à sua mãe, que ela teria um filho, ela se guardou de bebida forte, e ele fez tudo ao contrário daquilo que os seus pais o ensinaram. Ele perdeu o foco, o propósito, que os seus pais ensinaram. Meu filho, você que foi, Deus nos deu você com um propósito específico, de ser um juiz sobre Israel, e você se perdeu pelo meio do caminho. Se perdeu, não conseguiu chegar ao lugar devido que deveria chegar. E a gente não pode nunca achar que somos nós, amados irmãos. Tenha certeza disso. Não somos nós, é o Senhor, nosso Deus, que faz. Então tem dois exemplos aqui de pessoas que se perderam o foco, o alvo, o objetivo, erraram o alvo e erraram feio. E foram homens a qual Deus instituiu, Deus colocou ali naquele lugar, com um propósito, com algo que Deus queria fazer. Mas contrapartida, eu quero falar de dois homens que Deus colocou algo no coração deles, e eles foram até o final com o propósito a qual Deus colocou, e eles entenderam. Eles não deixaram que as distrações da caminhada pudessem impedi-los de chegar ao lugar aonde Deus queria que eles chegassem. Em Gênesis, amados irmãos, no capítulo 37, começa a contar a história de José do Egito. José no Egito. Esse homem que Deus deu sonhos, ele com 17 anos de idade, ele contou aos seus irmãos o odiavam, porque ele trazia mais notícias dos seus irmãos ao seu pai, e eu odiava mais ainda porque ele era o preferido do seu pai. Então o que aconteceu? Que quando ele teve sonhos, ele foi contar aos seus irmãos, e os seus irmãos odiaram muito mais a ele, porque ele veio contar sonhos que estava sempre sobre os seus irmãos. E como seus irmãos já não gostavam dele, que fizeram? Armaram para José. Uma certa vez, quando José foi saber onde eles estavam, que seu pai pediu para saber onde seus irmãos estavam com o rebanho, e olharam José ao longe, falando: olha lá, vem lá o sonhador Mó, vamos acabar com ele, vamos ver o que será dos seus sonhos. Mas uma coisa eu quero te dizer, amados irmãos, quem tem sonho de Deus, quem tem projeto de Deus, quem tem propósito de Deus, tem algo que Deus colocou no seu coração, não adianta se levantarem para tentar destruir teus sonhos. Se você manter o propósito, se você evitar distrações pelo meio da caminhada, você vai chegar ao lugar aonde Deus quer que você chegue, em o nome do Senhor Jesus. Foi assim com José. Ele foi vendido como escravo. Ele chegou na casa de Potifar, foi denegrido. A mulher de Potifar mentiu contra ele, levantou uma calúnia contra ele, ele foi para o cárcere, ele ficou preso ali alguns anos, amados irmãos. Mas ele não deixou que essas distrações no meio da caminhada impedisse dele chegar ao lugar que ele almejava chegar, dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Ele não deixou as distrações do meio caminho pudessem impedir ele de chegar, porque ele poderia dizer: não, Deus colocou sonhos e só coisas ruins acontecem na minha vida. E na verdade não são coisas ruins, são algo que Deus coloca, permite que aconteça na nossa vida, para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha ter experiência. E foi isso que Deus fez na vida de José, fez com que ele adquirisse experiência, para quando ele chegasse no lugar aonde Deus queria que ele chegasse, ele estivesse preparado para assumir um dos maiores cargos da época ali. Foi isso. Ele foi numa jornada, numa caminhada, amados irmãos, que ele não olhou nem para a direita nem para a esquerda. Ele seguiu os passos. Ele não deixou que as distrações, o caminho, Satanás colocou distrações no meio do caminho de José, mas ele não deixou que as distrações o impedissem dele chegar no lugar aonde Deus queria que ele chegasse.
E assim tem que ser com cada um de nós. Nós não podemos que as distrações pelo meio do caminho nos impeçam de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Se você se prepara, se você estuda, se você se dedica para alcançar algo, você vai alcançar isso. Mas você não pode deixar que as distrações do caminho te tire do teu foco, impeça de você chegar onde você quer chegar. Porque, amados irmãos, ninguém chega a lugar algum no caminho sem obstáculos, no caminho sem buracos, no caminho sem pedregulhos, sem espinhos. Onde você quer chegar, você vai ter muito obstáculo. Mas se você tiver um foco, você vai passar por cima de tudo isso e vai usar tudo aquilo que se coloca na sua frente como um combustível para você chegar até onde você quer chegar. Porque na maioria das vezes, amados irmãos, até mesmo na nossa vida secular, você quer alcançar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, quer fazer viagem, você quer fazer um curso, você quer fazer uma faculdade, você quer fazer algo na sua vida. E muitas vezes as pessoas elas não têm coragem de fazer o que você quer e elas vão tentar te distrair, impedir que você faça isso. É o certo. Elas vão tentar impedir que você chegue onde você quer. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? O seu sucesso expõe o fracasso dos outros. Então por isso que eles vão tentar te parar. Porque o teu sucesso vai expor o fracasso dele, porque ele não teve coragem de ir aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Você tem um foco, você tem um alvo, você tem um objetivo, você está fugindo das distrações do meio do caminho, da caminhada. E outro, amados irmãos, e esse foi o maior, o Senhor Jesus Cristo. Ele saiu do trono da sua glória e habitou entre nós. Havia um propósito de Deus. Ele veio ao mundo nos apresentar o reino dos céus, para nos garantir novamente a vida eterna. Olha tudo que aconteceu na vida de Jesus. Olha tudo que veio acontecer, mas ele se manteve firme no propósito. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Ele irou-se, mas não pecou. Ele trouxe o reino dos céus para a terra, mostrou aos homens uma nova direção, deu um novo rumo aos homens, um novo norte aos homens da terra. Ele sabia que chegaria uma hora a qual ele iria padecer na cruz do Calvário, ele iria morrer, mas ele não fugiu do seu objetivo, dos seus propósitos. Ele manteve-se firme naquilo que ele veio a este mundo. E nós temos que nos manter firme, ter Jesus como nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis também. Ô campeão, você vai vencer em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Senhor nosso Deus. 1 Pedro diz, 5,7, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E ansiedade não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. É uma coisa ruim a ansiedade. Então lança sobre ele, amados irmãos. Nesse tempo que nós estamos atravessando, passando, lança sobre Deus as vossas ansiedades. Não deixe que as distrações do meio do caminho venham tirar o seu foco. Venham tirar o seu foco. E nós temos visto hoje muita gente tem se perdido no meio do caminho. Olha um exemplo muito interessante que eu quero te dar agora. Às vezes você vai pegar o celular, seu smartphone, para mandar mensagem para alguém. Porque você foi incomodado mandar uma mensagem para alguém. E quando você abre ali, tem outras mensagens. E você vai até aquela mensagem. E olha aquela mensagem, responde aquelas outras mensagens. 20 minutos depois você coloca o celular no canto e não fez aquilo que Deus mandou você fazer. Isso é distração. Isso te impede de você ler a Bíblia. Isso te impede de orar. Isso te impede de você ter uma vida com o Senhor nosso Deus. São as distrações do meio do caminho, as distrações que nós estamos enfrentando hoje. E você precisa fugir dessas distrações. É uma coisa boa o smartphone? Sim. A internet é uma coisa boa, maravilhosa. Se você souber usar. Então utilize para coisas boas, utilize para somar para a sua vida, utilize para que você possa crescer. Ouça, veja pessoas na internet que vai te fazer crescer, pessoas, homens e mulheres de Deus, e até mesmo no meio secular de cursos
de palestras que você pode assistir através da internet, amados irmãos, mas ouça para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Deus nos chamou como cabeça e não por cauda, amados irmãos. Então a cada dia é um novo de Deus. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade para que a gente possa crescer e desenvolver. Deus não quer que a gente viva uma vida na inércia, parado, estagnado. Senão a gente vai murchar, a gente vai atrofiar, a gente não vai chegar a lugar algum. Deus quer que você a cada dia desenvolva. O apóstolo Paulo falou até essa questão, amados irmãos, de correr no estádio. E você não pode ficar parado de forma alguma, você tem que ir avante, né? Para alcançar o seu objetivo, alcançar aquilo que você deseja na tua vida. Não deixe que as distrações impeçam de você chegar aonde você quer chegar. Não deixe que amigos a qual querem impedir de você chegar ao seu objetivo. Não deixe que essas pessoas tragam e semeiem no teu coração desânimo. Semeie no teu coração qualquer outra coisa que não seja incentivos, que faça você ir à frente e além. Tenha perto de você pessoas sadias espiritualmente, mentalmente, que vão trazer palavras de ânimo para a tua vida, fazer você desenvolver profissionalmente, materialmente, espiritualmente. Vão fazer você ir avante, vão caminhar com você, vão estar pronto para te ajudar. Existe uma frase que diz por aí: sozinho você chega mais rápido, mas com outras pessoas você vai mais longe. Então tenha pessoas ao seu lado que venham somar com você, venham te ajudar em todo o tempo. Jesus escolheu 12 para estar ao lado dele, ele não caminhou sozinho, ele não fez nada sozinho, tinha pessoas ao seu lado e por isso ele escolheu aqueles 12, daqueles 12 iria semear a palavra para mais outras pessoas, amados irmãos. Tenha pessoas que acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que você vai chegar. Conta-se a história que Albert Einstein, no seu leito de morte, as últimas palavras que ele falou foi em alemão, mas a enfermeira que cuidava de Einstein, ela não falava alemão. Então, ninguém sabe até hoje qual foram as suas últimas palavras. E o que eu aprendo com isso é que você tem que ter ao seu lado, junto a você, pessoas que entendam o seu vocabulário, entendam o que você fala, entenda os seus sonhos, entenda o que você quer, e essas pessoas vão te incentivar, essas pessoas vão com você, vão te dar a mão, vão estar com você em todo o tempo, vão estar te ajudando, falando: vamos sim, nós vamos conseguir, você vai conseguir, você vai chegar lá, porque você tem potencial, você é uma potência nas mãos do Senhor, nosso Deus. Se Deus te chamou para pregar, leia mesmo a palavra, estude, leia mesmo livros abençoados para abençoar a sua vida. Se você foi chamado para louvar na igreja do Senhor, estude mesmo, se dedique mesmo, dá o seu melhor. Foi para lecionar, faça isso também. Cada um foi chamado para algo na obra do Senhor, nosso Deus, e Deus te chamou. Deus não te chamou apenas para ficar no banco, Deus te chamou para fazer a sua obra, Ele te chamou como pescador de homens. Então, em nome do Senhor Jesus, se levante agora, porque Deus não fala com ninguém prostrado, ninguém sentado, ninguém desanimado, triste, cabisbaixo. A Bíblia fala lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos um Deus alegre, nós temos um Deus todo-poderoso que nunca perdeu uma batalha, amados irmãos. De Gênesis a Apocalipse você vê, nunca Deus abandonou ninguém, nunca Deus deixou ninguém na mão, e não é você e nem eu que Deus vai deixar na mão agora, não. Deus sempre foi com os seus, aqui na Bíblia Sagrada, nas histórias desses homens aqui, Deus nunca deixou ninguém na mão, nunca perdeu uma batalha, e não é nossa que Ele vai perder. Em nome do Senhor Jesus, você é mais que vencedor, você é abençoado pelo Senhor nosso Deus, você vai chegar no lugar da vitória, você vai chegar no lugar do teu foco, do seu objetivo, naquilo que você colocou como meta, como alvo na tua vida, em nome de Jesus. Então fique com essa palavra nessa noite e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.